Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 4, verso 11, onde se lê: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Bom, queridos, então nosso amado João, ele conclui, o que ele vinha nos explicando. Ele veio explicando tudo sobre o amor de Deus, o quanto ele nos ama, o quanto ele se deu por nós, Não foi um amor que ficou apenas em palavras, pelo contrário, ele agiu, ele nos resgatou, ele interveio na nossa situação para nos salvar. E se Deus assim nos tratou, e nós gostamos de ser tratados assim, nós vemos esse amor e fala, que bom, nós gostamos de ser assim amados. Bom, se nós gostamos de ser assim amados, que tal nós amarmos ao outro, né? Porque a regra de ouro que Jesus nos diz é: da mesma forma que nós queremos ser tratados, nós devemos tratar os outros da mesma forma. Jesus expressa isso dizendo: faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem por você. E se há uma coisa que nós gostaríamos de que as pessoas façam por nós, queridos, é nos amar. E como é bom saber que Deus assim nos ama, Ora, e se nós queremos que as pessoas nos amem e Deus verdadeiramente nos ama, então nós devemos fazer isso por elas, ou seja, amá-las. Esse é o grande princípio do cristianismo. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem por você. E o grande e maior desejo que todo ser humano tem é de ser amado, então nós precisamos amar. Principalmente porque nós já somos tremendamente amados na pessoa de Deus. Então, toda pessoa que chega a essa consciência e entende o Evangelho, e entende a obra de Deus, essa pessoa imediatamente se sente e reconhece que é muito amada. E quando a pessoa se sente muito amada, ela se sente bem consigo mesma, o coração dela começa a amolecer, porque se nós somos tão amados, a gente se sente bem, querido? A gente se sente importante, se sente valorizado. E dessa forma nós temos condições emocionais, condições espirituais, condições psicológicas de amar ao outro. E é isso que Deus fez. Visto, olha o que o nosso versículo diz, primeiro amados, já mostrando que todos nós somos imensamente amados. Então, amados, visto que assim Deus nos amou, visto que Deus assim nos amou, Então, essa é a raiz, esse é o fundamento. Já que nós somos assim amados, então nós temos condições, nós temos o exemplo, nós temos a motivação e as razões para amarmos aos outros também. Porque nós fomos amados primeiro. Veja, não é que você está dando um passo extraordinário, um passo único, um passo pioneiro. Não, você já foi amado. Deus te ama. Então, a partir disso, agora, faça a sua parte, de que esse amor não fique apenas em você, você passe a amar. Porque, queridos, se tem uma coisa que estraga a vida de um ser humano e faz essa pessoa se tornar cada vez pior, é quando essa pessoa só quer receber. Isso é algo que faz a pessoa secar por dentro, se tornar insensível, se tornar morta. É quando a pessoa só quer receber e não quer dar. As Escrituras nos dizem que é melhor dar do que receber. Então, nós precisamos fazer isso em relação ao próximo e em relação a Deus também. Até porque nós já somos amados. Existe uma figura muito interessante, queridos, que é uma figura real, que é a do Mar Morto, que existe lá em Israel. O Mar Morto é um mar que ele só recebe água. Ele não tem como escoar aquela água que recebe, porque ele já está numa depressão, numa área de terra onde a água não vai para lugar nenhum. Então a água que ele recebe ali, constante do Rio Jordão, ela se acumula ali e o sal vai sendo depositado naquele lugar por séculos e séculos, sem fim. E a água ali desse mar, por causa disso, que só recebe a água, e a água evapora, mas deixa o sal,
A água ali do Mar Morto é extremamente salgada, né? 30% ali de uma água do Mar Morto é sal. E ali não tem condição alguma de sobreviver nenhuma vida, né? Por isso que é chamado de Mar Morto, porque não existe nenhum ser vivo lá dentro, porque é uma água extremamente salina. Então, é isso, queridos. Quem só recebe não tem como ter vida. Né? Quem não deixa, quem não abençoa uma pessoa, quem não ajuda uma pessoa, quem não se importa com uma pessoa, quem não faz algo por uma pessoa, que não tece um elogio, né? Que não demonstra preocupação, demonstra se importar, aquela pessoa que está voltada apenas para si, apenas para receber, e reclama de tudo, reclama, está sempre insatisfeita, essa pessoa tende a ser uma pessoa sem vida, uma pessoa salgada, uma pessoa que realmente vai se tornando cada vez mais morta. E essa é a chamada do Evangelho, queridos, que nós rompamos com esse egoísmo e passamos a amar o próximo. E isso vai fazer com que se rompa boa parte das doenças psicológicas que afetam tanto a humanidade hoje. Depressão, transtornos obsessivos, etc, etc. Bastando que a pessoa saia do casulo, saia desse foco em si mesma e passe a amar ao próximo, a fazer o bem a alguém, fazer uma caridade, servir, ser uma pessoa útil para outros. E assim, isso a gente faz como? Amando. Visto que Deus assim nos amou, nós devemos amar-nos uns aos outros. E é isso que nós vemos constantemente no Evangelho. Naquele verso que eu tão constantemente cito aqui, em João 13, 34, 35, Jesus diz: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, o discípulo de Cristo, queridos, um verdadeiro discípulo de Cristo é quem ama aos outros. Não é quem conhece todos os livros da Bíblia, quem conhece versículos de cor, quem conhece isso ou aquilo, ou segue determinados ritos, quem ora. Não, o principal, queridos, é o amor. Que a gente lembre-se disso. Existem inúmeras coisas importantes e úteis para o nosso crescimento espiritual. Mas, acima de tudo, queridos, é o amor. 1 Coríntios 13 diz: se não tiver amor, nada do mais que eu faça me terá valor algum. Em João 15, 12, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu já disse e reitero, queridos, a essência de Deus é o amor. E, portanto, a essência do cristianismo é o amor. Você está mais próximo de Deus quanto mais você ama, porque Deus é amor. Então, você vai estar mais próximo dele, mais cheio dele, se você estiver mais próximo do amor, mais cheio do amor. O cristão amoroso, queridos, é o verdadeiro cristão, é o cristão por excelência. O cristão amoroso, esse amor dentro do coração do cristão, faz esse cristão estar pronto para toda obra e faz com que esse cristão seja dedicado a toda obra. O amor aperfeiçoa todas as virtudes, capacita a pessoa para todo o bem e faz da pessoa alguém que ajuda e alguém precioso, alguém que as pessoas realmente consideram e sabem que podem contar com ela. No capítulo 3 de 1 João, no verso 23, que nós já estudamos, é nos dito: o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Como ele nos ordenou. E que nesse amor, queridos, a gente siga o exemplo de Cristo, o exemplo que Deus nos deu. E que nós estudamos nas lições anteriores, que o amor de Deus é espontâneo e é um amor que se doa. Ou seja, nós precisamos amar, queridos, independentemente se o outro merece ou não. E devemos amar independente se a pessoa nos ama ou não. Precisamos aprender a amar nossos inimigos, orar por quem nos persegue. Amar independente da atitude do outro.
parar de retribuir o mal com o mal, queridos. Nós precisamos retribuir o mal com o bem. Precisamos retribuir o ódio com o amor. Precisamos usar as armas da luz para vencer as trevas. Usar as armas da luz para vencer as trevas. Ele nos deu o exemplo, dando a sua vida por aqueles que o perseguiam, e ainda dizendo na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que essa seja a nossa atitude, queridos, que nós sejamos pessoas amorosas, amáveis, servos do Deus que é amor, servos do amor. Se você é servo do Deus, né, que é pregado na Bíblia, você precisa ser servo do amor, sempre a serviço do amor, sempre pronto a amar as pessoas, independentemente se elas merecem ou não, ou se elas vão retribuir esse amor ou não. Você vai amar porque essa é a sua decisão de viver semelhantemente ao Deus que você serve. Amém, meus queridos? É um grande desafio, mas é um grande privilégio, queridos. É um grande e maravilhoso alvo de nós nos tornarmos assim. Eu quero ser assim, parecido com o meu Deus. Vamos ser? Meus amados, ame nesse dia. Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.